Estamos concentrados, porém eliminados. Pois é, o Brasil está fora da Copa do Mundo e, como sempre, ao meu lado, os nossos enviados especiais aos Estados Unidos, Pedro Bueno e João Vitor Marques, além, é claro, de nosso especialista em seleção brasileira, meu amigo Samuel Rezende. Pedro Bueno, você que acompanhou em loco mais uma partida da seleção brasileira, eu começo contigo, Bueno, porque uma sensação muito estranha aqui no Brasil. Eu peguei ônibus hoje para levar meu filho à escola, por volta ali de 5h30, 6 horas da manhã, e conversei com várias pessoas ali dentro do coletivo mesmo. Ouvi muitas pessoas comentando a respeito do jogo do Brasil, e diferentemente das últimas Copas, também com eliminações, inclusive diferente também daquele 7-1, eu senti o povo mais revoltado, mais indignado, não era só aquela tristeza, tinha algo entalado ali, uma raiva. E aí eu te pergunto, Bueno, quando você saiu ali do estádio, encontrou com diversos brasileiros que pagaram muito caro para estar aí acompanhando a Copa, qual que era a sensação? Você sentiu o público mais revoltado do que das outras vezes? Olá, amigos, olá a todos. Eu não sei se é revolta, Ailton, eu acho que o melhor termo a se usar nesse caso é cansaço. Eu acho que o pessoal está cansado de alimentar qualquer esperança e investir muito, que nem você falou dos torcedores que foram ao jogo, ingressos caríssimos hum, assim, mais de US$ 1.500. E viram novamente um vexame, novamente um desastre, novamente uma eliminação para europeus. Então eu acho que é um cansaço. É um cansaço de acompanhar e de nutrir esperanças com uma geração que novamente deu errado, que novamente se frustrou, que novamente pegou uma seleção europeia e não conseguiu. Então eu acho que é cansaço. Eu acho que a gente vai discutir muitas coisas, mas é uma frustração de tipo, de novo isso, essa história de novo, e agora nas oitavas de final. Então, acho que é mais ou menos esse sentimento que eu vi um pouco ontem. João Vitor Marques, você está no México, é isso? Você E certamente passou por uma situação ainda mais aflituosa, né? A dor de ver essa eliminação da seleção brasileira, imagino também a frustração de milhões de mexicanos naquele jogo difícil ali contra a Inglaterra. Seja muito bem-vindo mais uma vez, João. Fala, meus amigos, Ailton, Bueno, Samuca, todo mundo que está acompanhando mais um episódio do Concentração. Pois é, tô aqui no México, vim para a cidade do México, capital do país, para acompanhar um jogo que definiria um possível adversário do Brasil. Inglaterra e México, a Inglaterra passou e vai enfrentar a Noruega. Todo mundo estava imaginando, esperando e torcendo que fosse o Brasil. E a sensação aqui, vou ser muito sincero, viu? Entre as pessoas não é de tristeza, de revolta, é uma sensação, claro, de frustração por não ter conseguido uma remontada, uma virada histórica num estádio Azteca lotado, o maior ambiente de estádio que eu já vivi na minha vida, assim, falo isso com tranquilidade. Claro, existe essa lamentação, essa frustração, mas existe um sentimento de orgulho pelo que essa seleção conseguiu entregar na Copa do Mundo. Chegou totalmente desacreditado, ganhou os 4 primeiros jogos, chegou contra a Inglaterra, se impôs ofensivamente, criou as melhores oportunidades, e eu digo isso antes mesmo de ter uma expulsão, né, entre os ingleses, e, e quase conseguiram, né? Foi por muito pouco, e a sensação ali foi de, pô, conseguimos mostrar para o mundo que podemos competir contra as grandes seleções. Então tem um sentimento de orgulho que eu acho que é diferente do sentimento que a gente pensa quando fala da seleção brasileira, que é de cansaço, que é de revolta, que é de tristeza, e a gente vai falar bastante aqui. acho que Agora, só completando, convocando. João, só completando, o mexicano entende que chegou ao teto, né? Chegou onde dava e assim, poderia ir além, poderia, mas bater a Inglaterra seria uma zebra. E o brasileiro, obviamente, vê a Noruega e pensa que poderia ter ido além, né? Sem dúvida, Bueno. E já convocando nosso especialista em seleção, Samuel Rezende, já vou iniciar o nosso debate contigo. É correto, neste momento, apontar um vilão, ou quem sabe vilões, nessa eliminação do Brasil?
Olá, Ailton, Bueno, João, a todos que nos assistem. Eu não gosto muito, Ailton, para ser bem sincero, eu acho que futebol é muito coletivo e sempre a gente tem mais de um culpado. A gente pode elencar aqui os maiores problemas, ranquear aqui e falar, olha, eu achei que foi isso, isso e esse, mas eu não gosto de citar apenas uma pessoa. Mas assim, para não querendo personificar, de novo, não gosto disso, mas para mim está muito claro que o coletivo de fato foi o maior problema. E aí, quando você fala que o coletivo foi o maior problema, geralmente o maior responsável por isso é o treinador. Então, acho que o Ancelotti tem sim uma parcela de culpa muito grande nessa derrota. E eu compartilho dos sentimentos e dos adjetivos que os amigos usaram em termos de cansaço e frustração. Eu acho que tem até uma explicação para isso, porque quando você pega 2018, ficou aquela sensação que dava. Aquela bola do Renato Augusto que pega na trave, aquele pênalti não marcado no Gabriel Jesus. O time se impôs no segundo tempo e merecia pelo menos um empate. Em 2022, a mesma sensação. Ficou assim, pô, tava tão perto, a gente estava jogando bem, fizemos um golaço com o Neymar, dava para ter ganhado. E aí, contra a Noruega, o sentimento não é mais de, putz, foi quase, a gente bateu na trave, pô, tentamos. Não, foi simplesmente, pô, perdemos na bola porque merecemos, porque jogamos mal e fomos inferior a um time que não é superior tecnicamente. Eu acho que isso é o que frustra demais todo torcedor. Olhar para a Noruega e ver que era um jogo acessível. Os caras têm qualidade, óbvio, é a melhor geração da Noruega, sim, mas pega nome por nome, compara time, qualidade individual, não é melhor do que a seleção brasileira, ainda que com seus problemas, né, de Danilo, de Casemiro, alguns problemas individuais. O Brasil ainda tinha, sim, capacidade de jogadores de alto nível para construir uma vantagem contra a Noruega. E aí uma postura totalmente, ao meu ver, covarde, e não covarde no sentido de não ter a bola, porque as pessoas confundem isso. A crítica não é no sentido de não ter a bola, porque o Brasil, com o Ancelotti, sempre foi isso, de realmente deixar o adversário um pouco mais com a bola. A minha crítica, em termos de postura, é muito mais de não ter coragem nem para pressionar os caras. E aí, para mim, esse é o ponto-chave. A gente elogiou aqui, João Bueno, né, Ailton? A gente falou aqui diversas vezes. Pô, como que o Brasil retoma a bola no campo de ataque e faz os gols? Ontem, isso aconteceu uma vez no final do primeiro tempo. Uma bola que o Vinícius Júnior pressionou o Odegaard e parou. Parou nisso. Não teve mais nenhuma iniciativa, não teve uma vez que o Brasil conseguiu retomar a bola no campo de ataque. E não só não conseguiu, quase não tentou. No finalzinho ali, depois que já estava 1-0, 2-0, até subiu as linhas de marcação, mas com o Neymar lá na frente também perdeu muito desse poder ofensivo de pressionar. Então, assim, o Ancelotti, ele abriu mão da identidade do que ele foi construindo durante todo o ciclo por um medo absurdo do Haaland, né? Porque ele explicou na coletiva que esse bloco mais baixo foi para o Haaland não ter espaço para correr, e tomou o gol dele do mesmo jeito. Então, eu acho que essa postura de medo e o fato de a Noruega ter sido superior, apesar das chances perdidas pelo Brasil, acho que a gente está de acordo que a Noruega mereceu avançar. Eu acho que isso é o que deixa o torcedor mais cansado nessa eliminação. E é muito difícil a gente olhar para esse jogo e não citar o Ancelotti como um dos grandes responsáveis, né? Eu compactuo com a ideia do Samuel que jogo de futebol envolve muita gente, o coletivo é o principal responsável, seja pela vitória, seja pela derrota, mas no caso de ontem a gente percebe várias escolhas problemáticas, questionáveis e equivocadas do Ancelotti, a começar pela definição dos 11 iniciais. Claro, o Martinelli jogou bem na partida anterior, fez o gol da classificação, mas eu insisto, tenho falado isso desde antes da Copa do Mundo, que talvez fosse importante reforçar o meio-campo. E isso se comprovou quando a bola rolou. A Noruega teve a bola por muito mais tempo, trocando passes, muitas vezes cozinhando o jogo, deixando o tempo passar para dar o bote na hora certa. Com um meio-campista a mais, talvez a gente não visse um contexto, um cenário em que a Noruega tivesse por tanto tempo a bola, né? E o Brasil com 34%, 35% de posse de bola contra um adversário que não é tão forte. Entendo que estrategicamente também não funcionou o que o Ancelotti pensou, para além dessa definição do Martinelli em vez do Danilo Santos, por exemplo. Estrategicamente a seleção não pressionou alto, que era algo que estava dando certo. E aí concordo mais uma vez com o Samuel quando ele fala sobre isso. O medo do Haaland correr, ter campo para correr, tirou
provavelmente a principal arma da seleção brasileira, que era justamente atacar, defender lá na frente, avançar as linhas e retomar a bola logo no campo adversário. E mais, acho que o principal ponto aqui, além, né, vamos nem falar ali da decisão de o Bruno Guimarães ser o escolhido para bater o pênalti, não o Vini, que também passa pela comissão técnica, mas a gente viu a seleção brasileira morrer, desfalecer ao longo do segundo tempo por conta de alterações mal feitas. Não foram boas as alterações. O que o Ancelotti tentou encaixar ali quando ele colocou o Neymar, por exemplo, no centro, à frente, trazendo o Vini para uma ponta, o Endrick para outra, colocando o Danilo para ver se colocava alguém que tivesse um poder de marcação maior, sabendo que o trio da frente talvez não fosse contribuir tanto e realmente não contribuiu. Acho que a partir daquele momento, principalmente, o Brasil perdeu fôlego, perdeu força e a Noruega, enfim, conseguiu fazer os 2 gols. E é muito difícil não colocar o Ancelotti nessa conta. Eu até concordo com alguns pontos que os amigos falaram, mas eu não acho que a escolha por Martinelli ou Danilo faria diferença. Acho que a grande questão foi a postura, a passividade. Era um time que deixava o Odegaard fazer o que ele quisesse. Jogou muita bola, joga muita bola. É um camisa 10 que dá gosto de ver. Mas deixou a passividade de deixar o cara circular como quisesse. Então, assim, se colocasse Danilo, ou se tivesse Paquetá, se tivesse, colocou Martinelli, eu acho que esse não é o problema. Agora, eu concordo plenamente com várias coisas que os amigos disseram, mas com isso da substituição. Eu até escrevi na minha crônica que, assim, era um pedido. Por exemplo, a gente fica na tribuna de imprensa, um espaço fechado, então a gente não escuta o que a torcida está pedindo, mas a gente escuta o que os colegas jornalistas estão pedindo. E tinha muita gente falando: é jogo pro Neymar, o Neymar tem que resolver. Colocou o Neymar. Ele atendeu esse pedido, porque se o Brasil é eliminado com o Neymar no banco, o Ancelotti, né, seria taxado por muitos mais críticos e tudo mais. E ele colocou o Neymar naquele momento. Depois de colocar o Endrick entrou aos 12, o Neymar entrou aos 22, junto com o Danilo Santos. E ali o time, eu ouvi na tribuna de imprensa: agora o Brasil volta a ser Brasil, porque vai para frente. E tentou ser Brasil. Tentou e não deu tudo errado. Tudo errado. Porque assim, o Neymar tentou circular, buscar uma bola, teve um lateral na esquerda que ele tentou vir, rodar a bola. E aí foi onde tudo começou a dar errado. Aquelas substituições, não estou colocando culpa em Neymar e Danilo Santos, mas sim no que a entrada deles provocaram. Que aquilo ali tentou ir para frente de uma forma, abriu o Endrick, colocou o Endrick numa ponta, tentou repetir o losango que tinha dado certo com o Neymar fazendo o que o Cunha estava fazendo. Não deu certo, nada aconteceu. O time tentou ser Brasil e tomou como Brasil recente. É o que a gente está vendo atualmente, é isso. E o que a minha geração vê é exatamente isso. É um time que em momentos decisivos não consegue jogar, é passivo, deixa o adversário jogar, e foi isso. Na hora que colocou, fez essas modificações, foi para a parada da hidratação, tentou jogar um pouco, tentou ter a bola e circular e ser Brasil, que nem pediam, e não deu certo. Porque não era isso que o jogo pedia. O jogo pedia para continuar naquela. Não é para ter a bola, não é para ter a bola. Mas vamos pressionar, vamos lutar. Não lutaram, não pressionaram e pagaram preço. Sinceramente, eu não. Deixa eu discordar aqui do Bueno. Não acho que tenha sido simplesmente uma passividade, no sentido dos caras não estavam afim. Eu sei que você nem estava falando sobre isso, não, Bueno, mas eu vejo e leio muito comentários das pessoas falando que, pô, o Brasil não se dispôs a jogar, não teve raça, não teve gana, não teve vontade para tentar roubar a bola. Mas não acho que seja isso, de verdade. Eu acho que esse é apenas um reflexo das escolhas estratégicas de não pressionar, das escolhas estratégicas de esperar e tentar eventualmente um contra-ataque. Mas é isso, João. João, é isso. Assim, essa passividade foi uma escolha da comissão técnica. Foi uma escolha tática, essa passividade de deixar, de trazer as linhas e deixar
eles jogarem naquela região. Essa foi uma escolha tática, não é do jogador. Os jogadores não queriam a classificação, queriam. Só que eles estavam coordenados nessa postura, e aí é o grande erro para mim. Essa postura de passividade foi uma escolha tática. E pagou o preço. E essa falta de combatividade ficou muito mais clara a partir do momento que você tem um Neymar que dava corridas figurativas na tentativa de supostamente pressionar a troca de passe dos defensores noruegueses, quando você tem um Endrick que foi passado para a ponta direita, que não é o lugar em que ele rende mais, todo mundo sabe disso, mas isso só foi feito para tentar encaixar o Neymar no time, o que é mais um ponto de crítica. E quando o Vini passou para a ponta esquerda, que tudo bem, é uma posição que ele está super acostumado a fazer, mas também não é um cara que dá combate, também não é um cara que vai retomar a posse de bola numa velocidade que outros atletas poderiam. Então a gente viu essa escolha tática que, assim, a gente até comentou, né? Nós temos um grupo, eu, o Bueno e o Samuca, para falar sobre seleção, Copa e tudo mais. Vamos ter que te incluir, né, Ailton? Não é por mal, não, viu? Mas é só porque a gente falava sobre possibilidades de matérias e a gente fica dando nossos pitacos lá também. E antes do gol da Noruega acontecer, a gente pontuou. A entrada do Neymar e essa reconfiguração do time, do jeito que foi feito pelo Ancelotti, fez com que o Brasil perdesse potência, ainda que não estivesse abafando a Noruega em termos de marcação, pressão e tudo mais, mas estava encaixado. Não é como se a Noruega estivesse empilhando chances e o Haaland criando demais. O que virou, né? A maré virou, o vento virou depois que isso aconteceu. Então o Brasil piorou com as substituições. Juntou as duas coisas, né, João? Juntou, assim, eu sei que você falou que não teve muito a ver com vontade dos jogadores, mas eu acho que juntou três coisas. Essa postura da estratégia do Ancelotti, a segunda é as substituições, que de fato você colocou em campo jogadores de ataque que não tem como característica essa pressão, mas aí eu não é falta de vontade, mas eu acho que, pô, se eu tô em campo, mesmo que o técnico fale, olha, não pressione, e eu sei que isso é uma decisão ali muito específica de cada jogador, mas o que me deixou impressionado foi o Brasil perdendo por 1-0, tanto o Ancelotti não mudar essa postura, tanto os jogadores também manterem essa postura de vamos fechar aqui as duas linhas de 4 e tal, deixa os caras tocando a bola ali, o que é isso? Tipo, eu olhava assim pro jogo, parecia que tava 0-0, parecia que o Brasil tava ganhando de 1-0 e tava ali fechando o bloco pra ver Samuca, se não tomava um gol. Aí eu acho, principalmente a partir do primeiro gol da Noruega. Eu não acho que o Brasil não tentou, não. Eu acho que o Brasil não conseguiu, não foi capaz, não teve condições estratégicas, táticas para ter a bola por mais tempo, para pressionar. Eu entendo, concordo com o que você está falando, mas eu acho que vai muito além de uma postura, de uma capacidade anímica de virar. Mas faltou capacidade. A verdade é essa, e a gente precisa colocar as sandálias da humildade e entender que desde 2002 o Brasil não é campeão do mundo e que ano após ano, Copa após Copa, a gente tem enfrentado adversários cada vez com menos tradição e esses adversários têm eliminado a gente. Perfeito. Não, concordo. Samuel, eu volto até a conversar contigo, porque você fez uma matéria interessantíssima em noataque.com.br, pensando já no próximo ciclo, em 2030. Você elencou a idade de todos os jogadores que foram convocados para esta Copa e fez ali a sua análise, quais são aqueles que provavelmente terão chances de disputar a próxima Copa e aqueles que encerraram o ciclo, como o próprio Neymar, né, já declarou. Aí, pensando nisso, Samuel, faltou ali, eu ouvi comentários, eu não quero ser aqui, de maneira nenhuma, puxando, né, sardinha para o nosso lado aqui em Minas Gerais, mas eu ouvi comentários de pessoas assim que acompanham futebol esporadicamente dizendo faltou aquela raça brasileira. E aí eu vi atleticanos dizendo, eu queria um Caio Jorge ali, não é o Neymar, né? Nós já discutimos aqui esse clamor, etc. Eu ouvi comentários, Caio Jorge poderia ser aquele cara que no segundo tempo poderia dar outra cara taticamente e também na raça. Você consegue vislumbrar um Caio Jorge, outros jogadores que estão aqui no Brasil, outros mais jovens espalhados pela Europa, que fariam a diferença nessa partida? Não, Ailton, eu tô mais pro que o João falou mesmo. Eu acho que faltou jogadores com essa característica em campo. O único que tinha um pouco mais de pegada e
e logo que ele entrou, toma o gol, é o Ederson, e ele era o único jogador com essa característica no elenco. Se você for parar para pensar, o Brasil não tinha um mordedor no elenco, aquele cara que você olha e pensa ele como um marcador exemplar. E aí eu entendo que talvez as pessoas estão falando no sentido mais do Caio Jorge, por exemplo, que para mim não tem nada a ver, qualidade técnica muito inferior aos que estavam lá. Mas em termos de raça, né, do cara ser chato e tal, mas sinceramente eu não acho que faltou exatamente isso para o Brasil ganhar ou melhorar. Faltou mesmo a postura ser diferente, mas no sentido coletivo. Mais no sentido coletivo do que individual. Claro, ali você poderia ter alguém ali tentado inflamar um jogo um pouco mais. Você vai falar, sempre a gente vai ter essa impressão, né, que alguém poderia ter corrido um pouco mais, mas não, acho que, de novo, foi elencar os problemas, tem outros bem mais graves do que essa suposta falta de vontade que as pessoas citam. O futebol acho que é muito mais complexo do que isso, né? E uma coisa, o Samuel falou do Ederson ser o único de pegada, temos que lembrar que o Ederson foi convocado depois, né? Então, num jogo decisivo, o Ederson foi colocado em campo, depois com o lateral direito lesionou. Então, assim, gostei muito da contratação do Ancelotti há um ano atrás, continuo achando que é o nome certo para o novo ciclo, mas a convocação teve vários problemas. Ele reconheceu na coletiva de véspera, ele virou e falou que não temos nenhum jogador com as características do Lucas Paquetá. Poxa, se não tem, você tem um titular. Se o titular machucar na Copa do Mundo, você não tem um reserva? Ele mesmo falou. Então, assim, erro. Não ter um mordedor, erro. E assim, é uma coleção de erros. Eu estava até conversando com o Samuel sobre isso. É uma coleção de erros do Ancelotti nessa convocação, mas não passa por convocar por exemplo, os torcedores do Cruzeiro sempre falam de Caio Jorge, Matheus Pereira tem a característica do Lucas Paquetá. Poderia ser uma opção, mas eu acho que não seria uma opção contra a Noruega e tudo mais, pelo que entrega também taticamente. Mas Kaique Bruno, Douglas Santos fez uma boa Copa, passa longe de ser um problema. Mas eu vejo um problema geral de uma convocação que foi feita muito para preencher algumas coisas, e aí é uma coleção de erros do Ancelotti que passa muito pelos erros da CBF. Vem de cima esse problema. E um problema de um ciclo todo conturbado, de um ciclo todo problemático, e aí a consequência final, que é a Copa do Mundo, o ciclo é todo feito disso, 2023, 24, 25 e 26, acaba na Copa do Mundo, e uma eliminação frustrante, a queda mais precoce desde 1990, um vexame, tal, tudo mais. É uma consequência da coleção de erros da CBF e depois de mais erros do Ancelotti e mais erros individuais dos atletas. São muitos erros. Para a gente ficar falando aqui, esse programa vai ter 3 horas de duração. E a Copa não permite isso, né, cara? O Brasil tá cansado de saber que, às vezes, nos outros jogos a gente errou menos do que esse. Se você for pensar em termos de ciclo, por exemplo, 22, o Tite ficou o ciclo inteiro. Convocação de 22, eu não lembro exatamente, mas eu acho que a gente não vai lembrar de algum jogador assim, putz, tinha que ser convocado. Então, assim, o trabalho foi todo bem feito, mas um erro ali de comportamento coletivo, de pressão no final do jogo, deu no que deu. Aí o Brasil vem agora em 26 e CBF errando, Ancelotti errando, Endrick errando, Vinícius Júnior errando, Bruno Guimarães errando, Neymar errando, etc. Pô, aí não tem como. É muito erro para um jogo só de 90 minutos. Né? É impossível uma equipe sobreviver numa competição que te pune tanto assim, às vezes, por um erro só. Então, agora só comentando sobre a convocação, o Bueno, concordo 100% com você, e muito de algumas escolhas do Ancelotti, ele foi na segurança, por quê? Porque ele não teve tempo de testar os caras. Então, ou era, vou levar aqui um menino que talvez esteja melhor tecnicamente, mas que tem um jogo com a camisa da seleção, citar aqui, por exemplo, o Kaique Bruno. Acho que todo mundo aqui concorda que ele estava jogando melhor do que o Alexandre. Não é o problema, tá? Só estou dando um exemplo. E aí ele não levou o Kaique, levou o Alexandre, porque ele não teve tempo de testar o Kaique. Ele só teve tempo para testar o Alexandre. Ele já sabia o que esperar do Alexandre. Pode ter sido erro? Pode, mas eu falo assim, a lógica dele foi essa. Eu vou levar caras que eu confio, que eu sei o que esperar, e não caras que eu não testei, que eu não vi aqui quase em jogo nenhum a Vera. Então, esse processo de convocação também foi muito minado pelo pouco tempo que ele teve no comando da seleção. Agora tem uma grande questão aí. O Bueno falou sobre o Ancelotti, sobre acreditar que o Ancelotti é o cara certo para
para o próximo ciclo, para 2030. Eu penso de forma... Aliás, eu pensava de forma muito parecida, concordei com a renovação contratual, ainda que ela tivesse vindo pelo potencial do Ancelotti, não pelo que ele entregou na seleção brasileira até aqui, pelo que ele fez anteriormente e tudo mais. Acho que fez sentido, faz sentido. Acho que ele tem condições e capacidades para mostrar mais, para evoluir e fazer um ciclo mais tranquilo até 2030. Só que o jogo de ontem, simbolicamente, foi muito relevante, um aspecto que a gente pontuou aqui, mas que eu acho que a gente precisa se aprofundar. A seleção brasileira teve 34% de posse de bola contra a Noruega. Não foi contra a França, não foi contra a Argentina, não foi contra a Espanha, foi contra a Noruega. E eu entendo que isso parte de uma estratégia do treinador, de entender que, eventualmente, as nossas principais armas são num contra-ataque, são num ataque ao espaço em velocidade. O Brasil criou assim, especialmente na chance com o Endrick, que o Endrick perdeu no passe do Vini Júnior. Só que se a gente pensa em termos de identidade, se a gente pensa em termos do que o futebol brasileiro foi... o que a gente aprendeu quando a gente era criança, do que é o futebol brasileiro, eu acho que a gente precisa pensar num ciclo diferente. Não sou, digamos, purista, achando que o Brasil tem que jogar como o Brasil de 82, que tem que dar show, não é isso. Acho que o Brasil não tem jogador para isso, não tem condições técnicas para isso, e não teve tempo para construir taticamente um futebol nesse sentido. Mas pensando em 2030, o jogo de ontem foi simbólico para a gente entender que talvez, ainda que com as peças que a gente tenha, o Brasil precise repensar, e o Ancelotti precise repensar um futebol para o que vem por aí. E talvez com esses 4 anos, se ele se propuser minimamente até um pouquinho mais a bola, não precisa ser a Espanha, não precisa ser o Brasil de 82, o Brasil de 70, não é isso. Mas é preciso entender que num momento em que você vai ter 5 anos de trabalho, 4 anos de um ciclo completo até 2030, eu de verdade espero que o Brasil tenha uma capacidade de construir jogo maior do que mostrou nesse 1 ano e 1 mês sob comando do Ancelotti. E a gente viu outras seleções dando certo com técnicos com menos tempo, né? Com tempo curto no comando. A gente pensa em Marrocos que trocou de técnico às vésperas da Copa, mas é um Marrocos que tem um ciclo sólido já há muito tempo e tudo mais. A gente pensa na própria Inglaterra, que, sei lá, não parecia Inglaterra, parecia Argentina ontem. Parecia a Itália ontem, a Itália dos tempos áureos, né? Sobrevivendo a um Azteca insano, uma pressão com 1 a menos, uma coisa que eu jamais imaginaria que a Inglaterra fosse capaz de fazer. Eles conseguiram com um técnico que está lá 1 ano e 3, 4 meses. Então, de verdade, acho que o Ancelotti tem capacidade, é óbvio que tem, mas eu espero que para 30 as coisas evoluam também nesse sentido, do jogo com a bola no pé. Eu tenho esperança nisso, João, porque o Ancelotti ele é um cara muito que se molda muito de acordo com o que ele tem à disposição. E aí não é passando pano, né? Eu já critiquei ele aqui, acho que a eliminação passa muito por ele, mas também são fatos que, beleza, você disse aí, tem exemplo, a gente tem exemplos de seleções que conseguiram, que estão mostrando mais com praticamente o mesmo tempo ou menos de trabalho. Mas também é verdade que o Ancelotti, toda vez que ele tentou achar um time, ele teve problemas. Então, por exemplo, o Brasil ontem, a gente estava falando de um Brasil provavelmente sem 4 titulares na cabeça do Ancelotti. Vai, Militão, Estevão, Rafinha, talvez o Rodrigo, talvez o Paquetá, enfim, aí já... Mas com certeza 3 seriam titulares nesse jogo. Não é desculpa, todas as seleções têm desfalque, mas eu falo assim, foi mudando, ele teve que mudar o tempo inteiro. Teve que mudar, putz, vou colocar aqui o Wesley, aí tira o Wesley, aí vai o Militão, aí não é mais, aí é o Estevão. Então, eu acho que isso atrapalhou muito o trabalho dele, mas, de novo, não é desculpa, porque, de fato, o Brasil, tendo os jogadores que tem, não precisa abdicar tanto assim da bola. E o próprio Real Madrid não precisa ir tão longe, né, João? Não precisa buscar o Brasil de 82. O próprio Real Madrid não era um time que conhecido por trocar passes como o Barcelona do Pep Guardiola, mas era um time que tinha ali os seus 45%, 50% de posse de bola. Era um time mais equilibrado nesse sentido. Você não viu o Real Madrid ficando lá todo recuado no campo de defesa o tempo inteiro contra times, principalmente contra times inferiores. Então acho que faltou um pouco disso, da questão de
de tempo de trabalho, de ter os jogadores que ele gostaria, né? Que ele foi se moldando ali de acordo com o que ele tinha, mas faltou também essa identidade que o próprio foi criando ao longo da carreira e a identidade que a gente se acostumou a ver na seleção brasileira. Não é o que você tá, não é o Brasil de 82, mas é o Brasil minimamente ofensivo e agressivo dentro daquilo que ele pode oferecer. Meus amigos, agora além da análise, eu vou propor aqui uma brincadeira para todos nós, começando pelo Pedro Bueno. Bueno, pegando ali os jogadores que participaram da Copa, não vou pedir aqui o elenco todo, até porque muitos mal entraram em campo. Mas ali aqueles 12, 13 que mais figuraram nesta Copa, quero que você dê uma nota de 0 a 10 para cada um deles e uma breve explicação dessa nota, começando evidentemente pelo goleiro Alisson. Alisson não teve culpa de nada e evitou uma tragédia maior ontem, né? Então, eu tenho problemas com notas. Eu acho complicado notas assim, porque na minha escola passava de ano com 5. Sai do muro, Então, companheiro. não, mas é porque assim, o Alisson fez uma Copa nota 7 para mim. Não tem, por exemplo, Alisson 7. Danilo 4, não passou de ano para mim. Marquinhos 5. 4,5, não passou de ano também não. Magalhães, 5, passou de ano, mas custando. Douglas Santos, uma nota 7. Eu acho que é uma Copa boa, ok, dele. Casemiro, nota 3,5, porque foi, foi muito mal, muitos problemas. Nem um gol Bruno, contra o Japão salvo, Bueno? Para aumentar um pouquinho essa nota aí. não, a análise é pela Copa e não pelo um gol, assim. Bruno Guimarães, uma Copa 6, seria 7, se ele não tivesse desperdiçado o pênalti ontem. Infelizmente, o resultado pesa, né? Paquetá, uma Copa 5, nada de mais, nada de menos. Matheus Cunha, uma Copa 6, deixou a desejar nesse jogo de ontem. Um jogo contra o Japão também não foi bem, foi razoável, né? Vinícius Júnior, uma Copa 7. Acho que ele foi bem ontem. Falaram tanto de Neymar, que o Neymar acha uma bola. O Vinícius Júnior achou uma bola maravilhosa pro Endrick. Uma bola perfeita. Um 3 dedos lindo que o Endrick ficou na cara do goleiro e perdeu. Então, acho que é uma Copa 7,5 do Vinícius. Foi o grande nome, assim. Rafinha, pouco vimos. Ryan, uma Copa 5, 5,5. Acho que passou de ano e é um cara que vai estar na próxima Copa, mas acho que pouco ainda, um pouco tímido e entregando pouco. Neymar e Ancelotti, Bueno. Ancelotti 4, muito mal em muitas coisas. E Neymar, complicado falar, companheiro, complicado. O vexame que ele deu ontem, depois naquele pênalti, discutindo com o goleiro e depois trombando no Odegaard. Eu nem tinha visto, eu estava no estádio, não vi aquilo, porque escrevendo matéria, fechando crônica e tudo mais. O Neymar, depois do pênalti, deu uma trombada nas costas do Odegaard. Vexame. Decepcionante para a minha geração, que nem eu falei, tenho 25 anos. O Neymar é o grande craque brasileiro que a gente viu, que a minha geração viu, e decepcionante mais uma Copa toda com ele cercado assim, e deu tudo errado, então nota 3 pro Neymar. Faltou o Endrick, que entrou consideravelmente também nos jogos, perdendo gol, inclusive. Não foi bem, tinha uma euforia muito grande, queriam muito, e assim, gente, ele é um moleque de 19 anos, e ele não é um moleque de 19 anos que vai resolver todo o jogo. Ele não é o Mbappé, que resolveu o jogo com 19 anos para a França. Então, assim, o Endrick, 4,5, 5, passou de ano, vai estar no próximo ano. João Vitor Marques. Você quer? Tá, vamos lá. Eu vou tentar dar essas notas aí que você tá pedindo, Ailton, para me comprometer, claro, né? Você é canalha. Mas eu quero depois dar uns pitacos sobre a situação do Neymar. Alisson, eu acho que o Alisson foi bem nessa Copa do Mundo, foi a melhor Copa dele. Foi importante em determinados jogos, fez defesas difíceis, não acho que tenha falhado gravemente em nenhum gol que o Brasil sofreu. Então, vamos lá, nota 6,5 para ele. Linha de defesa, pro Danilo. Faltou, né? Faltou.
Eu sei que a nossa expectativa em relação a ele já não era tão alta, mas falhou no mata-mata, não acho que desequilibrou em momento nenhum. Lá na minha escola, a média para passar era 6. Então, não acho que ele tenha passado, não. Vou colocar nota 5 para ele. Dupla de zaga. Acho que a dupla de zaga do Brasil fez uma Copa ok. Uma Copa razoável. O Marquinhos, nota 5,5. Nota 6, vai. E o Gabriel, um pouquinho acima, 6,5. Na ala esquerda, o Douglas Santos fez uma Copa nota 6. Acho que a gente fala muito bem dele, porque ele fez justamente uma Copa nota 6 e não uma Copa nota 3, como muita gente imaginava que ele poderia fazer, por desconhecimento do futebol dele, principalmente. Nota 6 pro Douglas. Casemiro, mal, né? Mal. Provavelmente o pior jogador do Brasil nessa Copa do Mundo. Um fim de trajetória melancólico pro Casemiro. Uma nota 4 para ele, vai. 3,5, 4. Bruno Guimarães fez uma boa Copa, ainda que tenha perdido o pênalti ontem. Eu diria que o Bruno esteve entre os melhores jogadores do Brasil. Então, ainda que tenha perdido o pênalti, eu diria que o Bruno fez uma Copa nota 7. Avançando aí, Lucas Paquetá, média, nota 6 para o Paquetá. Nem tão bem, nem tão mal. Deu equilíbrio à equipe em algum momento, associando com o Vini. Vini Júnior, nota 7,5, junto com o Bruno Guimarães ali, entre os principais jogadores do Brasil neste Mundial. Ryan, uma Copa mediana. Eu diria que o Ryan foi 5,5, tá? Porque atacante, imaginava que um atacante poderia desequilibrar um pouco mais, ainda que tenha sido um cara que não fez nem tão bem, nem tão mal em nenhuma partida que disputou. O Matheus Cunha fez uma Copa boa, nota 6,5 para o Matheus Cunha, resolveu uma discussão que existia ali para o comando de ataque do Brasil. E aí, quem mais que a gente precisa dar nota? Para o Endrick? Endrick, eu acho que foi uma nota 5,5. 5, vai? 5,5. É um menino de 19 anos que não resolveu e a gente não precisava esperar isso dele, mas que perdeu um gol super importante. Ainda que a gente considere que é um menino de 19 anos, ele é um centroavante da seleção brasileira numa Copa do Mundo que perdeu um gol cara a cara com o goleiro numa eliminatória. Neymar? Não, deixa o Neymar por último. Falta mais alguém? Ancelotti. Carlo Ancelotti, acho que ele não fez uma boa Copa. A gente falou muito sobre o papel dele em alguns momentos, como, por exemplo, apostar no Matheus Cunha, não apostar no Endrick. Acho que tudo isso foi certo. Não acho que contra o Japão ele fez as melhores escolhas, ainda que tenham dado certo. E ontem foi trágico. Então, ontem puxa muito para baixo a nota dele. A nota do Ancelotti nessa Copa, a começar pela convocação, é nota 4. E sobre o Neymar, cara, eu prefiro, sendo muito sincero, não dar nota. Sabe aquele cara que faltou à escola mais vezes, então ele perde por falta? Eu acho que é por aí. Não é uma questão de nota, e ontem o papelão que ele deu realmente me deixou constrangido. E não falo isso nem num tom de putz, né, tinha que ter feito de outra forma e tal. Eu senti um certo constrangimento naquele momento, porque antes do gol e antes daquela pataquada que teve com o goleiro da Noruega, ele já chegou 2 vezes no Odegaard, a ponto de ser expulso. Recebeu cartão amarelo na primeira, não recebeu na segunda. Ficou caçando uma confusão e me incomoda muito, muito, profundamente. Eu não tô falando especificamente do Neymar, não. Quando um time tá perdendo, sabe que está à véspera de uma eliminação ou de uma derrota traumática, impactante, e algum jogador resolve dar uma de machão. Eu vou resolver na porrada. Esses caras não vão ficar tocando bola aqui não. E vai, quebra, vai batendo no outro. Gente, pelo amor de Deus, não é sobre isso, não é sobre ser o machão. É sobre tentar retomar a bola e fazer o gol, e tentar recolocar o time numa disputa, ainda que fosse improvável, ainda que dependesse de um milagre ali. E a decisão foi bater, foi arrumar uma confusão. Arrumou uma confusão, perdemos tempo na confusão. Saiu, sabe-se lá como, uma penalidade. Cobrou pênalti perfeitamente, magnificamente, como deveria cobrar e como a gente sabe que ele cobra tão bem. Mas em vez de pegar a bola, sair correndo para pegar a bola e colocar no meio campo, perdeu tempo discutindo com o goleiro que estava
me deixou constrangido, porque o goleiro começou a dar risada na cara do Neymar. E aquilo é simbólico. Não acho que seja simbólico unicamente para o Neymar, mas é simbólico para a gente, porque é o goleiro da Noruega, que, com todo respeito, apesar de ter feito uma partidaça ontem, é o goleiro da Noruega, uma seleção que tem muito menos história que o Brasil e que não chegou como favorita no confronto contra o É o Brasil. goleiro reserva do Sevilha, né? É o goleiro reserva do Sevilha Tá sem clube, inclusive, já deixou o Sevilha. Que tá sem clube e que riu na cara do melhor jogador que o Brasil criou nos últimos tempos, nas últimas décadas, quiçá no século. Então, é um constrangimento, não especificamente pelo Neymar, mas é um constrangimento por, putz, foi isso que o futebol brasileiro se tornou? Ô, João, eu assino embaixo e digo isso, que foi um péssimo exemplo para as crianças, principalmente, porque os pequenos cresceram vendo o Neymar como grande astro, e eu tenho que tomar até cuidado com as palavras aqui, porque eu vou falar em caráter. Péssimo exemplo para as crianças, péssimo exemplo para os adolescentes, principalmente aqueles que querem jogar futebol, que sonham ali em jogar bola. Assina embaixo, João, concordo com tudo. Samuel, agora é com você. Suas notas para os nossos principais jogadores. Reparem um detalhe: Igor Thiago foi excluído depois daquele primeiro jogo, nem mereceu aqui uma nota, né, de Acho que simbólica. ele, o Igor e o Luiz Henrique, 45 minutos é muito pouco, né, para a gente avaliar um jogador. É o caso do Ederson também, do Danilo, acho que Alexandre, esses caras não tem como avaliar muito. Mas vamos lá, vou tentar ser mais breve para não repetir muito os comentários dos colegas, só vou partir de uma régua aqui. Para mim, é assim, se o cara não fez nada, não comprometeu e nem ajudou, para mim é nota 6, porque no futebol, a gente viu bem com o Douglas Santos, o cara que não compromete também já, para mim, já ajuda. Então, eu vou partir da nota 6. Então, se o cara estiver acima de nota 6, é porque eu acho que ele ajudou, abaixo é porque eu acho que ele atrapalhou em determinado ponto. Então, o Alisson, partindo disso, eu acho que a nota é 7, porque acho que, infelizmente, né, para a carreira do Alisson, pelo tamanho que ele é, mas vai ser um cara lembrado, né, na seleção por falhas que ele nunca teve. E nessa Copa, quando ele foi bem, o Brasil perdeu. Então, por exemplo, a defesa contra o Odegaard, que foi uma defesaça, que parece não ser, mas é de um nível muito difícil, porque estava num contra um, ninguém vai lembrar, mas beleza. Danilo, acho que foi muito mal contra Japão e Noruega, apesar de ter feito jogos razoáveis contra os outros times, até contra Marrocos, né, que ele deu ali uma ajeitada na zaga, mas esses dois jogos dele foi muito ruim contra Marrocos, contra a Noruega, ele foi um dos piores do time, errando muita coisa, então diria ele uma nota 4,5. Cara, o Marquinhos e o Magalhães, você vai falar que o Magalhães poderia ter feito um pouco melhor contra o Haaland, mas eu acho que é muito mais mérito do Haaland do que um demérito do Magalhães. Quantos zagueiros do mundo tirariam o primeiro cruzamento do Haaland? Assim, acho que muito poucos tirariam. Então, para mim, os caras ficaram na média. Na medida, contribuíram ali em algum jogo, você vai falar que nesse jogo contra a Noruega poderia ter tido um desempenho melhor, eu dou nota 6 para os dois. O Douglas Santos, eu acho que ele mais ajudou, não foi principalmente contra a Noruega, para mim ele foi ao lado do Vinícius Júnior o melhor do time, então eu estou dando um peso um pouco maior para esse jogo contra a Noruega e contra o Japão, porque são adversários mais difíceis e em um mata-mata, eu diria ali uma nota 6,5, né, com viés de subida. Casemiro, concordo com o João, acho que foi o pior do Brasil na Copa, então daria uma nota 4, 3,5. O Bruno, eu acho que é injusto a gente avaliar um cara por um pênalti perdido. A gente está falando de atuação como um todo. E, para mim, perder um pênalti, assim como o Neymar fez o dele, eu não vou aumentar a nota dele porque ele fez o pênalti, eu não vou tirar pontos do Bruno porque ele perdeu. Então, eu daria uma nota 7 para o Bruno. Paquetá, cara, difícil, né? Porque ele foi muito mal contra Marrocos, muito mal, mas depois ele deu uma ajeitada no time, deu um equilíbrio. 6,5, vai, ali entre 6 e 6,5. Vini, para mim o melhor do Brasil na Copa, até contra a Noruega, acho injusto a gente jogar a eliminação nas costas dele. Poderia sim ter chamado um pouco a responsabilidade antes do jogo e falado, olha, eu quero bater os pênaltis e tal, mas enfim, também não vou tirar pontos dele por isso, acho que ele fez uma Copa dentro daquilo que se espera de um cara que é protagonista. Também contra a Noruega ele criou boas oportunidades, então vou dar ali nota 7,5. Rafinha,
Acho que, não sei se a gente está avaliando o Rafinha, porque foi um tempo e meio, né? Mas vou dar ali nota 5 para ele. Acho que foi mal também nos poucos minutos que teve, né? Um jogo e meio, mais ou menos. Ryan, eu acho que foi melhor do que o Rafinha. Em determinado ponto, às vezes um pouco tímido, mas ainda assim criando oportunidades, ajudando na marcação. Dou ali nota 6 para ele. Acho que ele e o Paquetá, mais ou menos a mesma coisa. 6, 6,5, fica nessa aí. Quem? Matheus Cunha. Acho que ele fez 2 gols, participou do ataque, acho que jogou bem nos jogos em que foi acionado. Acho que 6,5 para ele também tá justo. E Endrick. Ancelotti. Endrick, Neymar e Ancelotti que tá faltando, né? Exato. Tá. Endrick, né, apesar do clamor popular, e o nosso também, né? Tirando o nosso amigo Pedro Bueno, que sempre defendeu o Matheus Cunha. O Endrick contribuiu pouco, né, cara? Assim, tô tentando lembrar aqui de alguma jogada, algum jogo que ele tenha feito diferença, que tenha impactado de alguma forma, mas não impactou. Atrapalhou? Atrapalhou porque ele perdeu o gol contra a Noruega. Então, assim, isso vai fazer ele perder o gol contra a Noruega. Acho que ele vai perder pontos por isso. Então, daria nota 5,5 pro Endrick. Neymar, eu acho que é muito... A gente pode falar da postura dele, acho que o João já falou aí muito bem, assim, lamentável, revoltante. Para mim não foi mal, assim, de novo, né, naquele ranking lá de culpados, né, não gosto de fazer isso, de elencar, mas assim, eu acho que ele não tá ali no top 3, acho que a gente vai citar o pênalti perdido, a gente vai citar a postura do time, a estratégia do Ancelotti, as substituições. O Neymar vem depois. A gente não perdeu a Copa por causa do vexame que ele deu naquela discussão lá com o Milan, mas que foi vergonhoso, foi. Dito isso, olhando o futebol dentro de campo, tão pouco também, né, cara? Porque ele jogou 60 minutos, 30 contra a Escócia e 30 contra a Noruega. Muito difícil avaliar nota. Acho que ele não ajudou nem atrapalhou. Assim, atrapalhou, talvez, não sei, cara. 5,5 também. Acho que não dá pra... ficou naquele limbo ali de jogadores que tiveram poucos minutos. Acho difícil avaliar tecnicamente o Neymar, mas a postura dele é muito triste, assim, cara, porque eu sou fã do Neymar como jogador e a última lembrança você ter de um cara que te marcou, assim, um ídolo de uma geração, é ele perdendo tempo, provocando o goleiro, sendo eliminado de uma Copa, é dureza, mas fazer o quê, né? Ele quis assim, então a gente tem que... Vai lembrar dele assim, né? Foi a consequência dos atos dele. E para concluir, o nosso professor. Faltou o Ancelotti, né? Cara, eu acho que ele vinha bem, tá? Eu discordo um pouco do João nesse sentido. Eu acho que discordei também das mudanças contra o Japão, mas ele tentou. Acho que ele fez o possível ali dentro, né? Não insistiu demais em alguns jogadores, colocou o Paquetá que estava pedindo passagem, colocou o Danilo que estava pedindo passagem, colocou o Douglas Santos. Então ele abriu mão de algumas convicções que ele parecia ter e foi tentando encontrar aquele time principal. Dito isso, quando o técnico é o maior culpado por uma eliminação, né, de uma postura lamentável no jogo de mata-mata, não tem como dar uma nota alta para ele. Então, daria uma nota 5 para o Ancelotti. Talvez esteja sendo até generoso, porque realmente esse jogo contra a Noruega decepcionou demais. Mas para não ser tão injusto assim com os outros jogos, acho que nota 5, 4,5 ali por aí é justo. Suas notas foram as mais elevadas, viu, Samuel? Porque eu parti do 6. Sem dúvida. Porque eu parti do 6, aí acho que por isso subiu a média um pouco. Meus amigos, com isso, encerramos aqui o nosso Concentração, lamentavelmente, sem discutirmos mais sobre a seleção brasileira nesta Copa do Mundo. Para encerrar aqui nossa despedida, deixo vocês aí com uma rápida previsão do jogo entre Inglaterra e Noruega. Difícil, viu? Difícil. Cara, eu não tenho nem ideia, pra falar a verdade. Eu vou chutar aqui 2-1 para a Inglaterra, mas não sei nada, não sei mais nada de futebol. Né? Sei lá também, é muito difícil de prever um jogo como esse, acho que são escolas muito diferentes, mas não sei, a Inglaterra me surpreendeu ontem, viu? Essa Inglaterra de Libertadores, assim,
me chamou a atenção. Então, Essa acho que a frase é gente, manchete de jornal, João. Inglaterra de Libertadores. eu acho que a gente vai ver uma Inglaterra ganhando. Mas vai ser um jogo aberto, tá? 3-2 de novo. Pedro Bueno. O meu palpite vai ser de torcedor dessa vez mesmo. Vai ser 2-1 Noruega, porque os caras estão merecendo ir longe e estão escrevendo uma história magnífica, a história mais impressionante do futebol deles. Então, acho que vai dar Inglaterra, mas eu quero palpitar 2-1 Noruega. Eu vou de 2-1 Inglaterra, com um gol do Bellingham e o outro do nosso maestro, maior atacante de todos os tempos. Acho que Haaland vai ser apagado diante do ataque da Inglaterra. Vamos ver. Amigos, muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra gigantesca conversar com vocês durante esta Copa do Mundo. Obviamente, em noataque.com.br continuamos com a melhor cobertura da Copa do Mundo e com muitas informações, especialmente com João Vitor Marques e Pedro Bueno aí nos Estados Unidos e México, né, João? E o nosso Samuel Rezende aqui dando um show nas análises da seleção brasileira. Um abraço a todos vocês, obrigado. Falou, companheiros, e lembrem-se, né? A gente ainda tem concentração até o final da Copa. Vamos divulgar direitinho aí depois que a gente definir exatamente as datas, mas ainda estamos aqui.